Olá, dentro dessa proposta de conversar sobre o ciclo da vida, a primeira etapa e fundamental é falar sobre a gravidez, o parto e o puerpério. É um período de intensas transformações fisiológicas, psicológicas e sociais na vida de uma mulher que merecem toda a nossa atenção. Então, vasculhando as gavetas do Zebedeu, eu trouxe uma bonequinha russa. Porque, na minha opinião, não há nada mais representativo do que ela para mostrar a importância de uma vida que nasce dentro do corpo de uma outra mulher. Ok? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, já que, apesar da gente saber bastante coisa sobre a gravidez, o parto e o período pós-parto, ainda há muitos mistérios em torno disso e muita celeuma também. Uma coisa que eu sempre acho muito importante comentar é a característica da ambivalência da gravidez. É um mundo muito colorido, a ideia de ficar grávida e fica todo aquele clima cor-de-rosa em torno dessa história, mas o fato é que todas as mulheres se sentem ambivalentes quando ficam grávidas. A gente não quer 100% ficar grávida, nem 100% ter o bebê. Tem uma parte nossa que lá dentro está assustada com essa transformação. Não quer sair da gravidez com o corpo cheio de estrias ou com o corpo completamente transformado em relação ao que era. Não quer perder totalmente a condição de filha para a condição de mãe, que é outra coisa impactante. E essa ambivalência a gente tem que encarar numa boa. Não é errado, nem é ser mais mãe ou melhor mãe, deixar de olhar para essa ambivalência ou fingir que ela não existe. Eu acho que encarar a ambivalência e entender que a gente, por mais que deseje um bebê, a gente está assustado com o que vem pela frente, muitas vezes porque é desconhecido, é mais maduro e é mais importante para o entendimento desse momento da nossa vida do que fingir que é tudo só cor-de-rosa, só coloridinho, só lindinho em relação à gravidez. Quando a gente começar a ter o primeiro enjoo, a gente vai ver que não é bem assim, né? Então, é um período de transformação absurdos, é um período de crise vital no sentido de transformação, não no sentido patológico, porque a mulher que vai sair depois dessa gravidez vai ser absolutamente outra em relação à mulher que era antes do parto. As jovens das gerações mais recentes, que são mais autônomas, independentes e estão mais acostumadas a viver uma vida assim, sem dar muita explicação para ninguém, sofrem muito na hora de ter esse bebê e cuidar dele em casa, porque elas começam a se ver muito privadas da vida que tinham, porque tem aquele bebê ali pendurado o dia inteiro e elas têm que ficar dando explicação para ele sem que ele sequer fale e diga nada, ele só chora e pede para mamar. E é complicadíssimo administrar isso, porque você tinha total autonomia para fazer o que você bem entendia e agora você mal consegue sair de casa. Eu lembro que das primeiras vezes que eu saía de casa, quando eu tinha os meus filhos recém-nascidos, parecia que eu estava fugindo da polícia, porque era uma coisa, eu me sentia com uma culpa danada. E é curioso isso, não é? São muitas as transformações que a gente vive mesmo. O primeiro trimestre da gravidez é cheio de receios, a gente não sabe se vai dar tudo certo, não tem barriga para mostrar, é cheio de desconforto, de enjoo, tem muita incerteza, não caiu a ficha, e agora? E aí é bem turbulento, né? Mas não vamos fazer disso uma crise também, não. O segundo trimestre é mais calmo, tem barriguinha para mostrar, já dá para ver o sexo e iniciar os preparativos ali para receber esse bebê. E aí vem o terceiro trimestre, último, que é aquele onde a gente vai se preparar para o parto. E aí começa também uma gama de inseguranças, porque a gente não sabe tudo acerca da saúde desse bebê, a gente se preocupa com o parto, a gente tem medo das dores do parto, tem toda uma vivência também misteriosa e transgeracional sobre as dores do parto e o que isso representa. Enfim, há muitos mistérios em torno da gravidez, mas o mais importante é que se perceba que estamos falando de uma mulher que vai passar ali 9 meses transformando profundamente o seu corpo para preparar um novo indivíduo, um novo ser, receber esse novo ser. Isso é uma tarefa grandiosa. Por isso, essa mulher vai precisar de rede de apoio, de suporte das pessoas próximas, porque ela vai ter momentos em que ela vai se sentir inesperadamente triste, com vontade de chorar sem saber porquê, ou com vontade de comer alguma coisa que não é habitual,
ou enfim, com algumas dores, ou mal-estar, ou insegurança. E a gente vai ter que acolher esses sentimentos e emoções que a grávida vive, porque ela precisa desse apoio, afinal de contas ela está saindo da condição de filha para se tornar mãe, e para ela se preparar para ser mãe, às vezes é importante ter um colinho de filha. Então, uma rede de suporte vai ser sempre muito importante para dar força e dar sustentação para essa mãe que está trazendo uma criança ao mundo. Os pais, cônjuges, companheiros que estiveram colaborando e participando na produção desse bebê, às vezes engravidam juntos também, porque eles também vão sair da condição de filhos e se tornarem pais. Biologicamente, nós mulheres já somos mais bem preparadas para isso. Parece que os homens demoram um pouquinho mais para cair a ficha de que se tornaram pais. Mas ainda assim, o papel deles, nós sabemos, é fundamental, também nesse sentido de dar suporte, mas eles também merecem atenção, porque eles ficam escanteados quando nascem o bebê. Até então era só o casal e tudo muito bonitinho, mas depois nasce o bebê, que é a fonte de toda a atenção de todo mundo que está por perto, e eles passam a ser figura ali que está em segundo ou terceiro plano. Então a pessoa que está acompanhando a grávida e que participou daquela gestação também merece atenção, seja quem for. E a gravidez pode ser um momento muito bem vivido se a gente trabalhar isso com calma e serenidade, sem criar muito tumulto em torno dos momentos que a gente vive, porque depois a gente vai precisar se preparar para o parto, que também é outra transformação. A gente entra para um local onde vai ter a criança, entra com um barrigão e sai com a criança no colo, não é? Uma criança que você pode olhar e pensar, caramba, não foi bem assim que eu imaginei que você seria, porque existe uma diferença grandíssima entre o bebê ideal e o bebê real. O bebê que a gente imaginou, o ideal, ele é todo fofinho, bonitinho, cheirosinho. O bebê real não é nada disso, ele chora bastante, ele exige coisas desde cedo, e ele não atende totalmente às nossas expectativas. E isso a gente tem que administrar também. Muita calma nessa hora. Vamos aceitar a criança que veio pra gente, sem tanta expectativa ou idealização acerca do bebê perfeito. Não existe bebê perfeito. Assim como não existe mãe perfeita e não existe pai perfeito. E ainda bem. Para isso a gente trabalha, para ir nos superando cada vez mais. Ao sair do parto e partir para casa, a gente vai ter que lidar também de novo com outro desafio grande, que é aprender a cuidar desse bebê. Por mais que a gente já saiba algumas coisas, se tiver sempre alguém para ajudar, é muito bem-vinda essa presença, porque a gente vai se adaptar a todas as rotinas do bebê, de mamadas, de sono. É uma vida completamente diferente. Eu lembro de me acordar, às vezes, acordar entre aspas, né? Que às vezes a gente não acorda de manhã quando tem um recém-nascido em casa. Você acorda de um cochilo. E eu achava que eu não ia conseguir vencer o dia inteiro, que eu não ia ter energia suficiente para suportar um dia inteiro de cuidados com aquela criança. Então, vejam o quanto pode ser dramático, assim, a maneira como a gente olha e sente o nosso cansaço depois perante aqueles cuidados. Mas acreditem, os dias passam, os tempos passam e a gente depois ainda fica com saudade daquele bebê bem pequenininho. Mas logo no começo é bastante difícil e sobrecarregado para as mulheres e para quem está por perto. De novo aqui, quem estiver por perto e puder ajudar, muito bom. Mas vamos tratar isso de uma forma natural, por favor, porque há milênios a humanidade caminha assim, procriando, tendo filhos, criando os filhos e andando com a vida para frente. Então, não vamos dramatizar aquilo que é muito natural, não vamos transformar isso em algo patológico ou estressante demais. Vamos viver e entregar o resto para a natureza tomar conta. A gente faz o que nos cabe aqui, mas confia na natureza, que é quem tem tratado desse assunto há milênios. Então, fica a dica do Zé Bedeu de viver a gravidez, o parto e o puerpério da forma mais feliz e serena possível, entendendo que o resto é parte para a natureza fazer, ok? Um beijinho, até a próxima!